Veja, minha amiga, quem agora, vendo o mal que me devora, diz que tem pena de mim. Foi ele que a chorar e a sofrer me condenou. Foi ele quem errou e me fez tão triste assim. Foi ele quem matou o nosso amor. E ainda vem zombar da minha dor. Hoje, numa atitude infeliz, com ironia ele diz ter pena da minha dor. Mas minha amiga, como pode ele ter pena se ele mesmo me condena a viver sem seu amor? Era mais um fim de dia de trabalho para Felipe Marques no Matadouro da Penha, naquela quinta-feira, dia 30 de junho de 1960, quando um pouco antes das 20 horas, ele vê uma fogueira no campo ao lado do matadouro e corre para ver o que estava acontecendo. Ao chegar, ele fica apavorado. Mesmo tanto tempo trabalhando, abatendo bois, nada o havia preparado para aquilo. No fogo, o pequeno corpo de uma criança. Logo, dezenas de pessoas, atraídas pelo fogo, também chegam no local, que ficou para sempre conhecido como o local aonde aconteceu o crime da Fera da Penha. Oi, pessoas, tudo bom? Muito obrigada a todos vocês por apoiarem o Sob Investigação e também pela paciência. Eu sei que eu demorei para vir com um episódio novo, mas ele chegou. E esse episódio vai especialmente para o Rafa. Oi, Rafa! Companheiro do Cris, que é um apoiador e que pediu por esse caso há meses atrás. Então, esse caso que aconteceu na Penha, onde o Rafa e o Cris moram, esse caso vai para vocês. Bora para mais um caso? Em 1960, o Brasil ainda estava acompanhando os desdobramentos do assassinato da Aida Cury, o crime da rua Sacopã, o assalto ao trem pagador e assimilando a mudança da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para a recém-construída Brasília. Rio de Janeiro, estação Dom Pedro II, a famosa central do Brasil, novembro de 1959. Em um dia comum, dentro do trem, Neide Maria Maia Lopes lê, como faz todos os dias, a coluna diária do seu jornalista e escritor favorito, Nelson Rodrigues, chamada A Vida Como Ela É, no jornal Última Hora. Neide, apaixonada por livros de mistério, paixões arrebatadoras e tragédias amorosas, não perdia uma crônica de Nelson Rodrigues. Enquanto lê, um homem se aproxima e puxa assunto. Antônio Couto Araújo. Ele também diz que é muito fã do Nelson Rodrigues e eles começam uma conversa acerca das últimas histórias contadas. Quando os dois descem na estação Cascadura, eles combinam de se encontrarem no trem novamente, no dia seguinte. Depois de diversos encontros, um dia ele a leva depois de jipe até em casa, na rua Ana Teles, número 305, no bairro do Campinho, divisa com Jacarepaguá e com Cascadura. Depois desse e de vários outros encontros, Neide e Antônio começam um relacionamento, mas Antônio escondia um segredo. Apesar de dizer ser solteiro e desimpedido, na verdade ele era casado e com 2 filhas pequenas. Sem saber de nada, por meses, Neide mantém encontros constantes com Antônio, até entregar a ele sua virgindade, algo que em pleno anos 50, anos 60 era algo inimaginável para uma moça não casada, mas a paixão
e a confiança de que Antônio era o homem da vida dela e que ele seria seu para sempre, aliado à ideia romantizada sobre amor e também sobre as constantes insistências de Antônio, fez com que Neide acreditasse naquela relação. Neide Maria nasceu no dia 17 de dezembro de 1938, em casa, na rua 24 de fevereiro, número 37, em Bom Sucesso, zona norte do Rio de Janeiro. Ela era filha de Benjamin Lopes, de 51 anos, um serralheiro que trabalhava já há 27 anos na Light, uma empresa de energia elétrica aqui no Rio, e também de Cândida Maia Lopes, uma dona de casa. Ela tinha uma irmã 6 anos mais nova, Marilda, na época dos fatos, ainda no 2º ano científico, o que hoje a gente conhece como ensino médio. Ela foi batizada na Igreja Matriz de Bom Sucesso e fez a primeira comunhão na Igreja São Geraldo, em Olaria. Aos 14 anos, ela e a família mudaram-se para a Ladeira Zeferino da Costa, número 70, em Cavalcante. Atualmente, só Rua Zeferino da Costa. Ela aprendeu bem nova a costurar com uma conhecida, chamada Elza, que morava próximo, no Conjunto Bancários, que existe até hoje. Ela estudou na Escola 15 de Janeiro, em Olaria, na Rua Filomena Nunes, e o ginásio ela concluiu lá em Cavalcante. Ela era divertida, estava sempre brincando com as crianças menores, era alegre, respeitava os pais, era uma boa aluna e ia regularmente à igreja, segundo vizinhos e professores ouvidos na época. O pai dela, Benjamin, contou em entrevista que ela era muito estudiosa, cheia de vontade de aprender, mas muito introspectiva, calada, tímida. O sonho dela era ser policial feminina. Na adolescência, ela namorou um rapaz chamado William Alves Freire, que era filho de um dono de algumas terras em Goiás e com quem ela sonhava casar, mas por brigas e vários desentendimentos, eles acabaram terminando o namoro. Quando tudo aconteceu, a família, ela, os pais, a irmã mais nova, eles já moravam na Rua Ana Teles, no número 305, apartamento 205, no bairro do Campinho. Neide, aos 23 anos, era uma fumante compulsiva e trabalhava como comerciária na Ducal, uma famosa rede de roupas masculinas dos anos 60, referência na época em moda masculina. Muito se fala nas fontes sobre a sua aparência. Tinha a pele acneica, um nariz muito protuberante, alta demais, magra demais, quase como se o Antônio, ao se aproximar dela, fosse uma salvação, porque era a única opção que ela tinha, quase como se ele tivesse feito um favor a ela, sabe? Bem um discurso machista mesmo. Durante meses, o Antônio e ela têm encontros íntimos. Ele costumava depois deixá-la sempre em casa. Até que um dia, um senhor que também pegava o trem no mesmo horário que o casal recém-formado questiona a Neide sobre a relação que ela tinha com o Antônio. Ela responde que era só uma amizade. O senhor conta para ela que Antônio, na verdade, era um homem casado, pai de 2 filhas, que ele não era homem para que ela se envolvesse. A Neide, que até aquele dia não sabia de nada, fica em choque. O homem que ela amava, que ela tinha se entregado e que ela imaginava ser solteiro, estava mentindo para ela durante todo aquele tempo. Então, o que seria da vida dela agora? O que ela faria? Nos anos 60 era um escândalo, não só para a mulher, como para a família dela, ser amante de um homem casado, não ser virgem e ainda chegar a uma certa idade sem ser casada. E quem iria querer casar com uma mulher, como naquela época se pensava, de uma mulher que já havia tido uma experiência sexual, uma perdida, como se dizia. Honesta, boa, respeitável, eram as mulheres casadas, não as solteiras, muito menos as que já não eram mais virgens. O Antônio, ele era casado há 6 anos com Nilza Coelho Araújo e era pai de 2 filhas, a Tânia Maria, a Taninha, de 4 anos, e a Solange, de 2 anos. Eles moravam na rua Antônio Vargas, número 108, no bairro de Piedade. Que, gente, pasme. Depois eu fui ver no mapa aonde que ficava exatamente essa rua e eu fiquei chocada, que eu já cansei de passar nessa rua. Eu nunca imaginei que a famosa Taninha tinha morado naquela rua. Sabe, a Taninha do caso da Feira da Penha tinha morado bem ali. Nunca imaginei, eu fiquei impressionada e doida para voltar lá para ver, assim, pessoalmente a casa, ver como é que era a rua. Mas eu achei curioso, né? Como é que pode, né? A gente passa tanto, né, em diversos lugares sem nunca nem imaginar o que aconteceu ali. E eu acabei me vendo nessa situação. Passei tantas vezes no Antônio Vargas ali em Piedade e nunca imaginei que uma coisa dessa tinha acontecido bem ali. O Antônio trabalhava como motorista
A Nilza cuidava da casa das filhas. A Neide, ela não foi a primeira, entre aspas, namorada que o Antônio tinha durante o casamento. Ele já tinha tido outras, mas que foram casos rápidos e passaram. O caso deles continuou até que a Neide um dia colocou o Antônio na parede. Ela tinha descoberto que ele era casado e ele tinha uma semana para se separar e ficar com ela. Ela não ia aceitar ser amante dele, ele precisava escolher. Antônio, se por vaidade, por desejo ou por ego inflado, ao invés de terminar o caso, ele tenta lidar com aquela situação, tentando ao máximo que tudo continuasse como estava, afirmando ser solteiro, casado com a Nilza e também ainda com a Neide. Vendo que o Antônio nada faria, que ele não ia tomar nenhuma atitude, a Neide elaborou um plano. Em abril de 1960, ela descobre o endereço do Antônio e o telefone da casa dele. Algumas fontes relatam que foi o próprio Antônio que teria dado o endereço para ela, acreditando que ela não iria conferir se era realmente o endereço dele. Sabe naquela tentativa, talvez, de se mostrar ofendido com aquela desconfiança dela? E aí, ele se sentindo ofendido, mostrando estar ofendido, ela ia se sentir culpada de ter ousado questionar o que ele estava dizendo, e aí não faria nada. Mas ele estava completamente enganado. Na Semana Santa de 1960, a Neide vai até Piedade. Ela visita a casa do Antônio enquanto ele está em horário de trabalho e se apresenta a Nilza como uma antiga colega de escola. E quando a Nilza pergunta se no colégio era em Duque de Caxias, ela confirma que sim. Mas a Neide, ela não usa o nome dela. Ela se apresenta como Nilza. Sim, gente. Ela diz que ela tem o mesmo nome da esposa do seu amante. Você vê que ela já não está muito bem. A Neide, ela passa a visitar a Nilza e as crianças sempre, a ficar íntima, amiga. Ela chega a pedir a Nilza dicas de como tentar namorar o irmão dela. E assim, de pouco em pouco, ela vai entendendo como era a rotina da casa, como era a relação da Nilza e do Antônio. Ela se aproxima das crianças, ela leva brinquedo, leva doce. Ela se mostra muito amiga, muito carinhosa, muito prestativa. A Nilza, ela chega assim a comentar com o marido sobre essa nova amiga que ela tinha refeito, né? Uma antiga colega da escola, que depois de tantos anos tinha reaparecido. O Antônio, sem desconfiar de nada, orienta a Nilza só para ela ter cuidado e não ficar colocando pessoas estranhas dentro de casa. Mas ele não chega a dar muita atenção para essa nova amiga da esposa. Até porque também ele achava que, como a Nilza também achava, que não era uma completa desconhecida, não era uma estranha. Era uma antiga colega dela de escola. A Neide, em uma das suas visitas, questiona a Nilza sobre o que o Antônio mais amava na vida. A Nilza, sem imaginar a tragédia que estava para acontecer, responde que o que mais o marido amava no mundo era a Taninha, a filha mais velha. A menina era tudo para ele. Já sabendo o ponto fraco do Antônio, a Neide começa a se aproximar mais ainda da menina, sendo mais atenciosa, mais carinhosa com ela. Durante um encontro, a Neide questiona o Antônio se ele amava a Nilza. Ele se assusta. Ele nunca tinha falado o nome da esposa para a Neide. Então, como ela sabia? E aí a Neide revela que ela não só conhece a Nilza, mas que ela esteve na casa dele, conheceu as filhas dele. E aí é quando a Neide ameaça o Antônio. Ou ele se separava, ou ela mataria a família dele inteira. Mas o Antônio não acreditou. E, novamente, continuou agindo como se nada tivesse acontecido. Aquilo era só ameaças vazias de uma mulher apaixonada. Nem o fato dela ter chegado ao ponto de ir à casa dele, entrar na casa, nada disso fez com que ele se preocupasse ou achasse aquilo, no mínimo, perturbador. No dia 30 de junho de 1960, a Neide decide que faria alguma coisa. De manhã, na rua Antônio Vargas, a Taninha pede à mãe para ficar em casa. Ela não queria ir para a escola, mas a Nilza não permitiu. Achou que fosse só manha. Arrumou a menina e a levou para o Instituto Joemar, que era uma escola que funcionava em uma casa pequena ali, bem perto da casa deles, e era onde a Taninha estudava. No horário do almoço, a vizinha da escola recebe uma ligação. A pequena escola não tinha telefone, poucas residências tinham, na verdade. Ainda era um artigo de luxo ter um telefone residencial em 1960. Então, quando alguém precisava deixar recado, ligava no número da vizinha. Essa vizinha chama Marlene, diretora da escola, para atender a ligação. Do outro lado, uma mulher, que se identifica como Nilza, mãe da Taninha,
diz que vai precisar ir ao médico e vai pedir que uma vizinha chamada Odete pegue Taninha na escola em meia hora. Marlene, sem desconfiar ou achar a voz diferente, diz que tudo bem, que está aguardando. Quase meia hora depois, Neide, dizendo ser Odete, chega na escolinha. Marlene pergunta a Taninha se ela conhecia aquela moça e ela diz que sim, que era uma tia dela, a tia Nilza. Só que talvez achando que, por ela ser muito pequenininha, confundiu o nome da Odete com o da própria mãe. Vendo que ela reconheceu a mulher no portão da escola, a Marlene entrega a menina. Elas se despedem e Neide vai embora pela porta da frente, de mãos dadas com Taninha. Às 14h, 30 minutos depois, a Nilza chega na escola com o lanche da filha. A Marlene acha estranho e pergunta para ela se ela não estaria no médico. É quando a Nilza descobre, para o seu total desespero, que a sua filha havia sido levada por uma mulher que ela simplesmente não conhecia, chamada Odete. Desesperada, ela liga para o Antônio, que sai do trabalho para encontrar a esposa. A Nilza e a Marlene vão para a 24ª Delegacia do Encantado para reportar o sequestro da Taninha. A Marlene detalha tudo o que aconteceu e fornece as características da mulher que levou a menina. A notícia do sequestro de uma criança de 4 anos em uma escolinha em Piedade chega na Rádio Continental, aonde o radialista Saulo Gomes estava no ar. Ele fica interessado no caso e decide ir direto para a 24ª Delegacia conseguir mais informações, depois de dar a notícia na rádio ao vivo. Enquanto isso, a Neide anda com a Taninha por toda a zona norte do Rio. Ela é vista na rua Padre Manuel da Nóbrega, que é bem na esquina com Antônio Vargas, gente, é muito pertinho. É uma rua que vai de Cavalcante até Dom Helder Câmara ali, na altura de mais ou menos de Piedade mesmo. Ela é vista num bar, nessa esquina, comprando água, comprando pirulito e doces para Taninha. Dali, ela vai de ônibus até Ramos, e de Ramos, ela pega uma outra condução para a Penha. Na delegacia, o delegado Olavo Campos Filho pergunta a Antônio se alguém teria algum motivo para sequestrar a filha dele. Ele nega. Mas ao ouvir a descrição da mulher, ele percebe. Aquela mulher só podia ser a Neide. Mas, para Saulo Gomes, o radialista, o Antônio confessa que sabe quem sequestrou Taninha. Ele insiste que Neide não fará mal à menina, que ela estava fazendo aquilo só para chamar a atenção dele. Ele deu à polícia o endereço da Neide, mas ele não queria que a Nilza soubesse que ele tinha uma amante, mas era impossível ela não descobrir. A notícia de que a sequestradora da menina seria a amante do pai já estava em todas as rádios cariocas. Zisélia chega em casa no conjunto IAPI da Penha, na Rua 10, apartamento 302, no fim da tarde. Encontra a Neide com uma criança sentada nas escadas do prédio dela. Ela conhecia a Neide desde que ela ainda era uma menininha, bem novinha, mas ela não via a Neide há anos, então ela achou muito estranho aquela visita inesperada. Ela convidou a Neide para subir. As duas ficaram conversando durante algum tempo. A Zezélia pergunta sobre a menina e a Neide diz que ela era filha de uma amiga dela de Cavalcante, que ela estava cuidando. Em um dado momento, ao voltar da cozinha, a Zezélia vê a Neide cortando um pouco do cabelo da menina e guardando a tesoura na bolsa. Ela acha estranho e fala que a mãe da menina não iria gostar de ver que estava faltando um pouco do cabelo da criança, mas a Neide diz que foi a própria mãe que pediu. A polícia, nesse inteirinho todo, vai primeiro à Estação Central do Brasil, no ponto de encontro que o Antônio e a Neide tinham naquele dia, mas ela não comparece no encontro. Com o endereço dela, eles vão então direto para o campinho. Eles chegam lá e são atendidos pelos pais da Neide, que dizem que a filha não está, mas que ela sempre volta para casa por volta das 18 horas. Os investigadores decidem aguardar por ela então no apartamento. Neide e Taninha saem do conjunto IAPI por volta das 8 horas da noite, um pouco antes. Passam o mercadinho, compram uma garrafa de 1 litro de álcool. A Taninha, curiosa, pergunta para ela o que era aquilo. Neide responde que era um remédio para ela, porque ela iria ficar muito doente. Elas se encaminham então para o campo do matadouro. Taninha, assustada, chama pela mãe, pede para ir para a mãe, mas ela não iria. Neide manda que ela vá andando na frente e atira com uma Taurus calibre 32 recém-comprada por ela na nuca de Taninha. Com a menina no chão, ela joga álcool comprado e ateia fogo no corpo da menina, saindo correndo em seguida. 2 funcionários ouvem o tiro e veem uma mulher correndo para fora do campo. Eles não conseguem ver o rosto, mas chegam a tempo de ver o fogo consumindo o corpo e ligam imediatamente para a polícia.
Logo, o local lota de curiosos, de repórteres, de polícia. Um táxi deixa Neide em casa, 10h30 da noite, e logo ao abrir a porta, se depara com a polícia a aguardando. Ao ser inquirida sobre o paradeiro da filha do seu amante, ela afirma que não sabe de nada. Os investigadores pedem para revistar sua bolsa e encontram a arma. Ela é levada para prestar esclarecimentos na 24ª delegacia. Lá, a Neide continua negando qualquer envolvimento. A notícia de que o corpo de uma criança tinha sido encontrado na Penha chega e a polícia decide levar Neide até lá. Ela se mantém o tempo todo de frente ao corpo com os olhos fechados. As fotos desse momento eu vou deixar num post, para vocês verem aqui mesmo na Aurelo, tá? A Neide pede para ir embora, para sair dali, fala que na delegacia ela vai contar tudo. Mas na delegacia, mesmo depois de 10 horas de interrogatório, ela não confessa. Mesmo sem água, mesmo sem cigarro, mesmo sem comer, mesmo sendo pressionada, mesmo sem dormir, a Neide se negava a confessar. O Saulo Gomes, o radialista, pede autorização então para o delegado para entrevistar a Neide, agora já conhecida pela imprensa carioca como a Fera da Penha. Cansada ao ser questionada sobre a motivação do crime, ela responde, abre aspas, por que você está me perguntando isso? Quer saber? Eu só não matei a família toda porque não tive tempo. Fecha aspas. Saulo havia conseguido ao vivo a confissão da Fera da Penha. Uma multidão que ouvia tudo ao vivo se aglomerou na frente da delegacia. Com medo da reação das pessoas, delas acabarem invadindo a delegacia, a Polícia Civil achou melhor transferi-la para o prédio central da polícia. Mais de 300 pessoas estavam na porta. A viatura que saiu na frente para despistar a saída da Fera da Penha foi completamente depredada. Do prédio central, ela foi encaminhada para a penitenciária Lemos Brito, em Bangu, no famoso complexo de Jericinó. A foto do corpo da Taninha estampou todas as capas de jornal, tanto cariocas quanto nacionais no dia seguinte. Naquela época, e até não tanto tempo atrás, ver cadáveres expostos em capa de jornal era super normal. Jornalismo, né? Nilza, até aquele momento, só sabia que a filha estava morta e que a provável causa era por excesso de remédio para dormir. Todos esconderam dela o que realmente havia acontecido a Taninha. Ela descobriu o que aconteceu após pegar um jornal, alguns dias depois, que tinha sido escondido dela. Quando a história cresceu, a Zizélia começou a ser ameaçada lá no conjunto IAPI, acusada pelos vizinhos de ter ajudado Neide. Sua vida virou um inferno. Os pais da Neide, Benjamin e a Cândida, precisaram se mudar após serem perseguidos, ofendidos, xingados e de chegarem a tentar colocar fogo no apartamento deles. Só que não aconteceu. E não aconteceu porque a cadela do vizinho começou a latir tão alto que as pessoas com medo fugiram, deixando os galões de gasolina e fósforo para trás. Eles abandonaram tudo. O pai culpava Antônio pela loucura que a filha havia cometido, porque, segundo ele, o Antônio a seduziu, a enganou. Vamos a alguns depoimentos dados na delegacia ainda na fase do inquérito policial, porque eu acho importante. A diretora da escola, Marlene da Glória, relata que às 2h ela recebeu a ligação de uma mulher dizendo ser Nilza. Ela estava doente e iria ao médico com uma amiga. Essa amiga antes ia pegar a Taninha na escola. 30 minutos depois, mais ou menos, apareceu a Odete, dizendo ter ido lá a pedido da mãe. A Taninha ficou super calma e foi no colo da Odete. Então ela não desconfiou de absolutamente nada. Já a Zizélia, ela relata que ela e a Neide não eram amigas, eram conhecidas. Há alguns anos atrás, ela tinha alugado uma casa da avó da Neide. E aí foi quando elas se conheceram. Quando ela chegou em casa, a Neide estava com a menina esperando na escada. Ela deu leite para a menina, café para a Neide também e pão. Viu a Neide cortando o cabelo da criança, rasgando uma folha de revista que ela tinha na bolsa e colocando um pouco do cabelo lá e guardando. Mais ou menos 7h da noite, ela foi embora dizendo que ia levar a menina para a mãe em um prédio verde que ficava na Praça 11. E era só o que ela sabia. Ela não imaginou, nunca passou na cabeça dela que aquilo era um sequestro e nem imaginou o que aconteceria a seguir. A Taninha, ela foi velada e enterrada no cemitério de Inhaúma, não muito longe do portão de entrada, na quadra 21 Carneiro 17, para você do Rio que por uma caça na Zona Norte quiser ir lá
O local do crime virou rapidamente um local de peregrinação. Milhares de pessoas iam pedir por graça, por cura, acreditando que a Taninha havia virado uma santa. No enterro, o Antônio quase foi linchado por pessoas que o acusavam de ser culpado da morte da filha mais velha. A polícia chegou a marcar a reconstituição do crime para o dia 5 de julho, mas precisou ser remarcada devido à ira dos moradores da Penha e, por fim, foi cancelada. Com a população inconformada, seria impossível manter Neide viva nas ruas. Para a surpresa de alguns, mas não para a maioria, em 1960, Nilce e Antônio continuaram juntos e casados após toda a tragédia. Talvez hoje, agora, em 2022, seria inaceitável, ou no mínimo questionável e condenável a atitude da Nilce. Muitas condenariam ela. Quem ficaria casada com um homem que, além de te trair durante anos, ainda se envolve com uma mulher que assassina brutalmente sua filha? Mas, gente, essas somos nós hoje. Não como elas eram nos anos 60. Ser uma mulher desquitada, porque naquela época nem tinha divórcio, então, ser uma mulher desquitada era o fim da vida social, da vida familiar, da história da mulher. Ela era vista quase como alguém com uma doença contagiosa. Muitas eram abandonadas até pelas próprias famílias, pelos pais, com medo do que as pessoas diriam, de como ficaria a reputação deles. Então, apesar de hoje, pelo nosso prisma, a gente achar um absurdo, a gente não pode ver casos assim tão antigos como esse com esse tipo de anacronismo. A gente precisa entender como eram os costumes e como as pessoas viam as coisas naquela época. E ser desquitada era um assassinato social, assim, para a mulher, sabe? Então, era impensável, inconcebível a ideia da maioria das mulheres de se tornarem mulheres desquitadas. Mas o que o Antônio disse em sua própria defesa? Como ele justificava tudo aquilo? Com o inquérito finalizado, a denúncia já aceita pelo Ministério Público, começam as audiências de instrução. Em depoimento na audiência, o Antônio afirmou que ele, na verdade, ele tinha medo da Neide, que ele se encontrava com ela porque ele era ameaçado. Por isso que ele não só se encontrava, como mantinha conjunção carnal, vamos dizer assim, para usar um termo mais da época. Então ele não só se encontrava, como também praticava conjunção carnal com ela sob ameaça. Então eles sempre se encontravam na Central do Brasil, onde eles se conheceram, ou se encontravam na Praça da Cruz Vermelha, que também é no centro do Rio de Janeiro, é ali pelo bairro da Glória, perto da Lapa, do bairro de Fátima, é por ali onde tem o Inca. E depois dos encontros, ele sempre a levava até a casa dela, ali perto da casa dela, no campinho. Nunca na casa dela, sempre próximo para ela poder ir a pé sozinha. De acordo com ele, ele a conheceu 4 meses antes do crime, o que sabemos que não é verdade. A Neide, ele contando, dizia que ela era casada com o militar da Marinha, mas que ela iria se desquitar. Então, ele alega que ele era um homem casado, ela também ainda era uma mulher casada, então não era era uma relação de 2 pessoas casadas. Então, se ele estava errando em ter uma amante, ela estava errando mais ainda por ser uma mulher e por ser casada. Vocês entenderam o pensamento dele? Pois é. No dia anterior ao crime, ela ligou para ele e falou que se ele não fosse ao próximo encontro, que seria no dia do crime, no dia 30 de junho, ele iria se arrepender. A amante sabia que ele era casado e insistia em falar mal da esposa dele, tentando convencê-lo de que Nilce não prestava. Já Neide conta a sua versão. Naquele dia, ela saiu para visitar uma amiga, a Regina, que morava em Jacarepaguá. A amiga iria casar e ela iria lá ajudar no bordado do enxoval. No caminho, ela sentiu saudade da Taninha e decidiu vê-la. Quando estava em Cascadura, ela ligou para a escola, fingindo ser a Nilce, para autorizar que a menina saísse, e resolveu passear um pouco com ela. Ela não tinha intenção de matá-la, mas de ficar com ela um pouco. Elas andaram, ela comprou doce, comprou bala, mas quando ela viu, já era muito tarde e não daria para levá-la de volta para o colégio. Então ela foi até a casa da Zizélia. A Tânia não queria comer, então tomou um pouco de leite. A Tânia chegou a dizer que gostava muito dela.
Ela pensou em pedir para que a Zisélia deixasse a menina ficar na casa dela e depois ela mesma pegar a menina de volta e ficar com a menina para ela. Mas ela não teve coragem de pedir e não sabia o que ela ia fazer com a Taninha. Ela penteou os cabelos da Tânia, arrumou ela e cortou um pedaço da franja. Eram mais de 7 horas da noite quando ela saiu da casa da Zisélia. E aí ela ficou andando, dividida entre devolver a menina e ficar com a menina. E aí veio na mente dela a ideia, e ela não conseguiu se controlar. Foi a um botequim e comprou 1 litro de álcool. Passou por baixo da cerca de arame de um campo em frente ao matadouro e decidiu matar a Tânia. Lembrou, do nada, ela lembrou que tinha um revólver na bolsa, uma coisa que todo mundo nos anos 60 usava, né? Era uma coisa normal, toda pessoa de família, conservadora, precisa ter uma arminha, né? Então ela lembrou que tinha um revólver ali na bolsa, deu um tiro na Taninha e jogou álcool. Antes de conhecer o Antônio, ela namorava um rapaz chamado Mário. Ela tinha mágoas do Antônio, sim, porque alguns meses antes ela havia ficado grávida. Em relação a essa gravidez, o advogado de defesa dela, o Celso Nascimento, apresentou os diários que a Neide mantinha e onde ela sempre anotava, além de várias outras coisas, ela também anotava os encontros com o Antônio. E em um trecho, ela fala sobre a gravidez. Abre aspas. Contei que ia ser mãe, encontraria forças para contar tudo a meus pais, e eles talvez me perdoassem, e eu viveria unicamente para o meu filho. Fecha aspas. Segundo Neide, em seu diário, o Antônio não recebeu bem a notícia. Ele propôs um aborto e eles acabaram brigando, chegando ao ponto dele dar um tapa no rosto dela e ela devolveu o tapa nele. Ela se recusava a abortar e ele a ameaçou de escrever uma carta anônima para a família dela e conhecidos dela, contando tudo, o que seria um escândalo. Você imagina, uma moça solteira grávida de um homem casado. 2 meses depois dessa notícia, mais calmo, mais carinhoso, o Antônio convidou a Neide para conhecer um amigo dele em Botafogo, na Voluntários da Pátria, lá na Zona Sul. Ela, feliz, se arrumou toda para conhecer um amigo do amante. Só para descobrir que o local, na verdade, era uma clínica. Ela narra no diário que ela saiu do local com náuseas e cambaleante e só em casa, depois de ter dores horríveis e uma forte hemorragia, entendeu que, sem que ela tivesse permitido, ela havia acabado de passar por um aborto. Assim que ela foi presa, a Neide ficou dias na prisão em greve de fome, se recusando a se alimentar, se recusando a ver os pais, se recusando a ver qualquer pessoa. Ela não queria ser defendida, não queria falar com ninguém e só respondia que já havia confessado o que mais que precisava. O julgamento dela foi marcado para 1963. A Neide, no interim, ela foi submetida a vários exames psiquiátricos. A defesa alegava que ela tinha esquizofrenia, tentando ali a tese de insanidade mental. Um crime como aquele, o advogado dela dizia, só poderia ter sido cometido por uma louca. Os exames feitos no IML pelos médicos Wilson Chebar e Lázaro Contini concluíram que ela era enferma mental, já sendo doente quando matou Taninha. Portanto, para eles, ela seria semi-imputável. Ela passou por 14 testes psicológicos e teve 6 laudos médicos constatando a esquizofrenia. Mas a acusação rebateu a tese. O promotor Antônio Vicente da Costa Júnior e o assistente de acusação, contratado pelo Antônio e pela Nilza, Paulo Juvenal, chamaram o professor Hélio Gomes, que era um professor de psicologia, era um psiquiatra, que apresentou um laudo completamente diferente, afirmando que, para ele, a Fera da Penha era completamente sã. No dia 4 de outubro de 1963, o julgamento da Fera da Penha começou, presidido pelo juiz Bandeira Estampa do 2º Tribunal do Júri. O conselho de sentença era formado por 4 homens: Renato Joaquim de Souza, Elzo de Araújo Lima, Alberto Pires Arantes e Newton Campos de Araújo, e também por 3 mulheres: Edith de Souza, Olga Costa Leite e Ivone Eleanora da Silva. A defesa pedia internação em hospital psiquiátrico devido à doença mental de Neide. A promotoria a acusava de homicídio triplamente qualificado, com as qualificadoras de meio cruel, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima por ser criança. E, claro, sequestro.
Em um momento do seu discurso de encerramento, o promotor disse que, abre aspas, o júri deve condenar a acusada para que ela venha a ser mais mulher e menos fera. Fecha aspas. Após 2 dias, o Conselho de Sentença, por 7-0, entendeu e aceitou as qualificadoras, excluindo a tese de semi-imputabilidade. Eles demoraram 80 minutos para chegarem à conclusão. Antes da leitura da condenação, foi feito 1 minuto de silêncio. Neide foi condenada a 33 anos em regime fechado, 30 anos por homicídio e 3 por sequestro. Como a condenação era maior que 20 anos, a defesa pediu um novo julgamento. No presídio de mulheres em Bangu, onde a Neide estava, ela trabalhava como datilógrafa, era muito calada, não tinha amigas e vivia sempre com uma boneca que ela tratava como se fosse sua filha, que todo mundo achava muito estranho. O segundo julgamento aconteceu entre os dias 20 e 21 de abril de 1964 e durou umas 23 horas e 10 minutos no total. Esse julgamento foi presidido pelo juiz Arnaldinho Freitas. O promotor foi o mesmo do primeiro julgamento, o Antônio, e o assistente de acusação foi o Remo Lainetti. Os advogados de defesa foram Newton Feital e Ramiro Mota. Novamente, a defesa alega insanidade com novos laudos. Um deles dizia, eu vou ler um texto para vocês. Neste novo exame, dispondo de mais tempo de observação e de maiores possibilidades de pesar os fatores que entravam em jogo, nos foi possível afirmar com maior segurança que Neide Maria Lopes é realmente uma psicopata. Mas de nada adiantou. O Conselho de Sentença, formado por Alcebiades Clodoaldo de Albuquerque, Américo Costa, Fernando Costa Martins, Leopoldo Antunes Sobrinho, Augusto de Araújo, Hélio Vital e Gunther Helmuth, todos homens, confirmaram a sentença anterior. Em 1966, ela entrou com uma apelação, mas foi negado. Mas, porém, um induto reduziu a pena dela de 33 anos para 21. No dia 9 de outubro de 1975, 15 anos depois de ter sido presa, Neide foi solta por bom comportamento. Ela estava no presídio Esmeraldino Bandeira. Ela foi morar com os pais em Cascadura, alguns quilômetros apenas do casal que ela assassinou a filha, que ainda moravam em Piedade. Morou com os pais até a morte deles. Hoje, uns dizem que ela ainda está viva, outros dizem que ela morreu. A verdade é que não se sabe ao certo. Ela virou uma reclusa, saindo de casa raramente, então não tem como a gente ter certeza de se ela está viva ou se ela está morta. O Antônio e a Nilza tiveram outros 2 filhos, além de terem tido em torno de 6 netos e 2 bisnetos, pelo menos a informação que eu tive até 2019. Após o enterro da Taninha, eles só foram lá no túmulo dela por 2 vezes. Antônio faleceu em 2011, Nilza em 2020. Dizem que o Antônio não falava muito sobre o caso e quando alguém falava ou comentava perto dele, ele simplesmente se retirava do lugar. A irmã da Neide, que era a única parente próxima dela, morreu em 2019. Durante muito tempo foi questionado se a Taninha estava ou não estava viva quando Neide tacou fogo, mas nunca se chegou a uma conclusão. O caso Fera da Penha foi retratado em peça de teatro logo na época do crime e depois também, em 1965, ele se transformou num filme dirigido por Rex Elderleff com a Bela Gellner, Carlos Alberto e com a Joana Fon, como a Neide, o Antônio e a Nilza, respectivamente. Também foi tema de um dos episódios do Linha Direta Justiça, ou programa que a gente aqui ama de paixão, que passou na Rede Globo entre 2003 e 2007 e que depois se tornou um livro que se chama Crimes que Abalaram o Brasil, que foi lançado pela Editora Globo em 2007, que eu não tenho, porém estou procurando aí um usado para comprar, que quero ter. Também foi inspiração para o filme O Lobo Atrás da Porta, de 2014, dirigido por Fernando Coimbra, com Leandra Leal, Milen Cortez, Fabíola Nascimento e Juliano Casarré. O local do crime, no antigo Matadouro da Penha, se transformou numa praça. A Praça Josino Meira Vasconcelos, mas na verdade mais conhecida como Praça Taninha. O túmulo também da Taninha, lá no cemitério de Inhaúma, virou praticamente um local de peregrinação. Pessoas vão sempre colocar flores, tem muita boneca, muito brinquedo, as pessoas recorrem muito a ela para fazer pedidos.
botam plaquinhas no túmulo agradecendo por graças alcançadas, quase realmente como se depois da morte ela tivesse se tornado um tipo de santa, sabe? As pessoas realmente vão lá rezar e pedir as coisas para Taninha. O caso da Fera da Penha, acho que mostra pra gente muito e retrata exatamente como era a sociedade dos anos 60, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Um Brasil antes do golpe militar de 64, que era um país extremamente conservador, extremamente preconceituoso e extremamente misógino. As mulheres eram criadas não para serem pessoas pensantes, mas eram criadas para serem mães e esposas de alguém, nunca para serem pessoas por elas mesmas, né? Não eram indivíduos, eram sempre a mãe ou a esposa ou a filha de alguém. Então a gente vê muito nisso toda a situação dela com o Antônio, aquela esperança, né, de que, poxa, ela já estava com 23 anos, então imagina, né? Ela já deveria estar sentindo a pressão de que já está chegando na hora, você já está passando da hora de casar. E aí aparece esse homem super simpático, bonito, relativamente bonito, dando atenção a ela, né, que gostava das mesmas coisas, solteiro. Então, eu imagino que ela tenha visto ali uma oportunidade. Eu sinto muita falta, senti muita falta, mas super compreendo isso, porque era uma coisa da época, das reportagens. Eu fiz uma longa pesquisa em jornais da época, eu li, 150 matérias, até mais de 150 matérias sobre esse caso, e muito pouco se fala sobre o Antônio, né? A não ser poucos pontos, como, por exemplo, o fato dele ter quase sido linchado no enterro da filha dele. Há uma citação também do advogado de defesa que ele estaria pensando em processar também o Antônio por ter iludido, né, a Neide, mas não foi para frente a acusação. Mas é uma situação, como as coisas aconteciam em 1960, né? Infelizmente era uma sociedade machista, em que os homens, por pior que fossem ou por pior que fizessem, as pessoas iam passar um pano para eles. Então, no final das contas, na minha visão, quem sofreu mesmo foi a Taninha e foi a Nilza. Porque ela foi traída, foi enganada, descobriu que estava sendo enganada publicamente e ainda por cima descobriu que estava sendo traída por causa do assassinato da filha dela pela amante do marido. Então, você imagina o que é que essa mulher não sofreu, né? Tanto da sensação de culpa, do sentimento de culpa, como também por ter que conviver, né? Conviver e todo dia olhando para o homem que, querendo ou não, gente, foi sim causador da morte da filha dele. Porque a Neide deu vários indícios de que ela ia fazer alguma coisa no momento em que ela disse que ela tinha ido na casa dele, ele ali deveria ter encerrado. Mas não, ele continuou, eu acredito que por pura vaidade. Por aquela de, nossa, eu tenho 2 mulheres aqui apaixonadas por mim. Acho que foi por puro ego. Então eu acho sim que o Antônio tem culpa no assassinato da filha. Ele tem culpa no crime, tanto quanto a Neide. Não estou dizendo aqui que a Neide não deveria ter sido presa, que o que ela fez tem alguma justificativa, pelo amor de Deus. Pelo contrário, por mais que ela tenha sido enganada, por mais que eu acredite na história da gravidez, porque isso era uma coisa que não aconteceu só com ela, isso aconteceu com milhares de mulheres até o início dos anos 70. Acontecem ainda com milhares de mulheres hoje, em pleno 2022. Então eu acredito que ela tenha passado por isso, mas isso não justifica o fato dela matar uma criança de 4 anos de idade, né? Assim como também não justificaria se ela fosse para matar o Antônio. Então o que ela deveria ter feito era se afastar dele. Mas entendo o desespero dela em olhar a situação e achar que não tinha mais solução, porque ele insistiu tanto para que ela fosse dele, para que ela, né, se entregasse para ele, e ela acabou cedendo. Então imagina a culpa de você descobrir que aquele homem que te prometia o mundo, que dizia que ia fazer tudo por você, que ia casar com você, que ia ser seu, se você se entregasse para ele, aí você se entrega e você descobre que na verdade ele é casado, pai de 2 filhas, e que ele não vai largar a família dele para ficar com você e que você tá grávida.
Então eu imagino que deva ter sido desesperador na cabeça dela, assim como seria na cabeça de qualquer mulher hoje, em 2022. Mas acho que o Antônio é tão culpado quanto. Ele pode não ter dado tiro, ele pode não ter botado fogo na filha, mas ele colocou a filha dele na mira de uma mulher que eu acredito realmente era uma psicopata. O episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Já eu venho com o caso do bandido da luz vermelha para vocês, então aguardem. Já teremos caso. Não se esqueçam, domingo tem episódio novo no podcast. É isso. Vejo vocês no próximo episódio. Beijos!